Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite para a gente bater um papo com meu amigo Luiz do Zodé. E hoje vamos falar então sobre um assunto muito interessante, que é o encontro com o sagrado. E também quero avisar a todos que, se possível, usar um fone de ouvido, porque o meu telefone está com algum problema no som, ele está muito baixinho. E se você tiver um fone de ouvido, talvez fique melhor. Então hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é sobre a sacralidade na nossa vida, o encontro com o sagrado. E vamos falar de um assunto bastante denso também, que é a drogadição. Uma coisa que é comum nos nossos dias, mas que dá para a gente ir tendo consciência desse processo através desse grande encontro com nós mesmos, né? Então, eu convido aí o meu amigo Luiz do Zodé, se ele estiver por aí, quiser entrar, para a gente conversar um pouco a respeito. Toda quarta-feira, na medida do possível, a gente eu venho e convido alguns amigos para estarem comigo, para ser mais fácil, essa comunicação, para a gente falar um pouco sobre o despertar, o nosso despertar, o despertar da nossa consciência, como é que a gente vai mudar as nossas crenças e como que a luz vai tomando conta da nossa vida. E a partir do momento em que eu tenho consciência dessa luz, eu vou resolvendo todos os desafios que são próprios para o nosso crescimento. Então, o meu assunto, em particular, está sempre voltado para esse tema, o despertar da consciência com o encontro, ao encontro da nossa própria luz, indo buscar formas de entender e compreender os nossos desafios e curar as nossas dores. E com isso, transformar esse caminho de conhecimento que você vai adquirindo ao longo do percurso em algo que se possa ser chamado de sabedoria e que se possa usar para a vida em todos os níveis do nosso desafio, dos desafios da nossa rotina, do dia a dia. Então, é isso. Estou convidando aqui o Luiz. Ele já entrou, ele toca ali, Lu, você pode ir aqui. Aguardando o Luiz entrar. Então é isso. E Lu, Olá, oi, direto do Tibete, direto do Tibete. Deixa eu ajeitar aqui. lá das montanhas do Himalaia, Ah, que o seu frio. tapete com certeza, né? Vem daqueles lados, acho que não é de lá, mas é pertinho. Deve ser. Então,
estava aqui falando sobre esse encontro que a gente faz toda quarta-feira, quando é possível, né? Nem quando sempre é é possível. possível. A A lei gente da quer incerteza. são todas as todas as quartas-feiras, menos as últimas três, né? Todas as quartas-feiras, menos as não possíveis, né? Menos as não possíveis. Aí a gente nunca sabe para onde o elétron vai. Como é que é a primeira lei de Heisenberg? A lei da incerteza. A gente faz Exato. tudo para que seja assim, mas às vezes não é possível. Então, nós vamos fazer na medida do possível. Estava falando a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje, um assunto interessante, porque é um encontro com o sagrado, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, né, ou juntamente com isso, nós vamos falar da drogadição. Né? É um encontro com o sagrado e o que impede esse encontro com o sagrado. Então, eu Né? vou dar uma explicaçãozinha, espero que seja um pouco rápida a respeito do que seja o sagrado, né? Na prática, certo? Na prática, Na prática. por favor. Porque o papel do taurino na vida é trazer os aspectos filosóficos para a prática. Ai, que ótimo. Né? Uma lua em Capricórnio também. Nossa Bom, Senhora. tudo bem. O que é o sagrado? A vida é sagrada. Deus é a vida. Sejam mais vivos, porque a vida é Deus, assim disse Osho, né? Uhum. Então, todos os aspectos da vida são sagrados. Mas como a gente está preso aqui na dama de escuro, né? Na terceira dimensão. Na rainha da noite, nas três damas de preto da noite, que espantam a sabedoria, para a gente viver a matéria, a gente acaba se identificando com as coisas materiais. Como é que a gente descobre o sagrado? Tem um ditado que diz: quem não vai pelo amor, não vai pela dor. Eu acho que todos nós vamos pela dor de algum jeito, né? Então, eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Eu era uma menina muito levada da breca mesmo. Ainda é, né, manhã? Ainda é um pouco levado. Eu acho que eu tinha muita energia, eu tinha muitos amigos visíveis e invisíveis, e em um determinado ponto da nossa vida, a vida foi para um caminho muito dolorido e muito sofrido. E nesse momento, era um momento dos 7, né, dos 7 aos 12 anos, foi um momento muito complexo para mim, para os meus irmãos, para minha mãe. E eu acho que nesse momento eu poderia ter me perdido na vida. Desviado o caminho. Né? Totalmente desviado. Desviado, assim, né? se entregar a essas três damas que controlam a materialidade para sempre. Era por o exemplo. tempo de James Dean, né? Juventude transviada. Bom, então, quando eu tinha 12 anos, ouvindo uma rádio, eu morava em Rio Preto, é uma cidade muito católica, tinha uma rádio. Desculpa, só um parênteses, nessa época você já tocava? Porque você tocava, né, numa banda. Não, eu tocava sanfona, estudava acordeon. Não tocava ainda, né? Tá. No conjunto, não. Então. Eu tocava acordeon brincando, tinha um acordeon que eu desmontava ele inteirinho, montava de novo, era uma loucura. E aí eu estava ouvindo essa rádio no dia 12 de outubro, que é dia das crianças. Naquele tempo não tinha dia das crianças, era dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí tinha um padre falando, e eu lembro que eu estava pulando corda. Pá, 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 né? Tinha que fazer muito. Mas isso realmente estava pulando corda, estava num lugar
Isso, eu estava ouvindo um rádio de um vizinho, Não. alguém, a gente só ouvia rádio, não tinha nada, só rádio. E era a Rádio Rio Preto. E o padre estava falando sobre as coisas que estavam acontecendo na matriz, sobre Nossa Senhora Aparecida. E eu continuei pulando corda. E eu ouvi dentro da minha mente uma voz que eu entendi que não era do padre, que era uma voz minha, que vinha de mim mesma. Nem do rádio. Não era do rádio, e falou É. que eu era uma menina, eu ainda era muito menina, e eu já tinha visto muitas coisas e tinha tido muitas dores. Sei. Mas que não era para eu me preocupar. Nesse momento, eu estava sendo assediada pelas trevas. Naquele justo momento. Em todos esses momentos, nesses 5 anos, eu fui muito assediada. Aham. Certo? E o que acontece? Mas que não era para eu me sentir sozinha, porque eu tinha quando eu ficasse adulta, eu ia fazer alguma coisa muito interessante, muito, não sei se importante, que eu ia ajudar as pessoas que sentiam dores. Uhum. Né? Daí veio aquela história de eu achar que eu ia fazer medicina, tentei várias vezes, acabei Ok. Não desistindo. significa que fosse uma dor física, podia ser emocional, É, espiritual, achei, etc. né? Falei, vou ser médica, vou curar dores. E essa voz era uma voz feminina que eu falei para minha mãe, Nossa Senhora falou comigo. Então, eu não posso contar muito essa história que me emociono, desculpa. Não, não tem problema. E ela falou para mim não me preocupar, que ela estaria comigo sempre. Uhum. Ela estaria ali sempre. Como eu não sabia que a gente tinha uma consciência dentro e uma consciência fora, eu realmente atribuí aquela voz à Nossa Senhora. Uhum. Então, assim, Foi toda o vez que eu... arquétipo, né, utilizado naquele momento. Sim, e eu adoro Nossa Senhora Aparecida, tantas músicas. A gente era espírita, mas lá em Rio Preto ninguém sabia. A gente ia na missa, na novena e cantava Nossa Senhora Perpétua Socorro. A gente cantava muito, né? Porque na nossa cidade a gente era discriminado, mas lá não. Éramos Uhum. padres, como é que era mesmo? Eles eram dominicanos. Depois foram expulsos do Brasil. E a gente adorava, brincava lá e tal. E aí, então, o que eu percebi? Que a cada momento de dificuldade da minha vida, eu ouvia uma voz. Momentos masculina, voz masculina, e momentos, voz feminina. Então, todo Uhum. momento de grande dor na vida, eu ouvia essa voz. Ela se repetiu em outros momentos, né? Você está falando. Muitos, muitos, em todos os momentos de grande sofrimento, de estresse, de perda, de erros, de confusão, de destruição, de tudo. Né? Uhum. A gente vai vivendo muitas situações e essa voz, ela vem e diz, calma, as coisas vão para o seu caminho. Uhum. E esse, para mim, foi o meu encontro com o sagrado. Por exemplo, há 2 anos depois disso, eu fui tocar, se sabe, a gente tocou em orquestra, convivia com pessoas que eram viciadas. E Sim. aquilo forçou. De alcançar a maturidade. Isso foi antes dos 18 Sim, anos, né? eu comecei a tocar com 16, a minha irmã com 13, e eu já tinha tido um sonho, né? Então, esse sagrado, ele se revelava para mim. Eu acho que se revela para todo mundo. Só que a gente não se toca que é o encontro que você teve consigo mesmo, com a sua centelha. Uhum. Isso não impede você de errar, de se destruir, entendeu? Eu sei que meu irmão tinha esses encontros também, mas ele viveu situações muito tristes, né? Ele escolheu outro caminho, né? Escolheu Tinha outro opções caminho, foi para a drogadição mesmo e acabou falecendo de AIDS, né?
Mas o que a história do sagrado é que tudo na vida é sagrado, só que nós somos dual. Eu tenho as trevas e tenho a luz. Se eu me identifico com as trevas, as minhas trevas, né, que a minha frequência atrai a Sim. psicosfera, ou sei lá, o morfogenético, seja Das sombras. das sombras. Eu atraio as sombras. E Sim. como, né, eu sempre fui muito voltada às coisas espirituais, assim, de conversar com espírito, ter amigos espíritos, eu era muito assediada. Uhum. Então, eu poderia realmente ter me perdido. É o que a gente já falou em outros momentos, né? Esse conhecimento e essa expansão de consciência que vai em direção à luz, porque é uma escolha, ela se expande também para as sombras, na mesma proporção, para que você consiga enxergar, né, os seus Exatamente. porões, para realmente saber com que você está lidando e ter cada vez Você mais tem lá opções os para três, né? discernir. É. Como você tem lá na flauta mágica de Mozart, né? Você tem lá as As três três damas damas da noite, lá, as negras, né? Que espantam a sabedoria, e as três crianças, né? Os três anjos lá em cima. que representam a sabedoria, a luz. Isso, e tem um fio, você tá naquele fio. Então, assim, esse encontro ao sagrado, claro que às vezes a gente precisa de uma religião. A gente precisa do rito, como diz Confúcio, né? Precisa do Li. Por acaso, Uhum. meu marido é Li, Ali. né? E aí você não importa, mas você tem que encontrar, você tem que trazer para dentro essa informação, porque ele está lá dentro. Então, a Sim. voz que você ouve é sua. Uhum. Entendeu? Não é ninguém que veio lá do céu e falou. É uma voz que está dentro de nós. Eu era uma criança, Sim. certo? Então, você fala com Nossa Senhora. Eu não sei se eu falo com Nossa Senhora. Eu escutei essa voz e essa Tem. voz me atraiu. Através de uma conexão, porque essa conexão ela tem que Exatamente. existir. Todos, eu acho que você tem Sim, razão, todos têm uma conexão em maior ou menor proporção. somos todos um, né? Agora que essa voz, ela falou e eu parei de pular a corda e fiquei ouvindo aquilo. Em outros momentos da minha vida, muito, muito, muito triste, essa mesma voz me levou de novo com essa imagem, né, na frequência da mãe, na voz Hum, feminina, para eu sair de uma situação muito grave, muito triste que eu tinha entrado. Isso já bem sim. adulta, né? Então, Ah, quando eu fui para o Arraial, foi a mesma coisa. Eu fui fazer aquele trabalho, né, de buscar a informação na natureza. Quando eu fui para o candomblé, foi a mesma coisa. Eu uhum. precisava ter o conhecimento do sagrado dentro do sol, da lua, do fogo, da terra, do ar, Do né? sagrado que permeia e habita em todas as coisas, né, que a gente está falando. Exatamente, que todos esses reinos me constituem, e eu fui pela dor, eu não fui porque, eu quero saber, eu fui doente. Fiquei Aham. 10 anos doente e só descobri o que eu tinha depois de ter feito o meu primeiro bori. Bom, Que foi depois de de uma iniciação, né? foi 41 dias depois da iniciação. Aí eu fui para a cirurgia e estou aqui, com E 70. descobriram o que era. Sim, era muito mais 70 anos, né? simples. Muito mais simples do que parecia. Então, o sagrado é uma conexão que a gente faz com a vida, com tudo na vida. Com a água que lava a sua louça, com a água que faz o seu café, que alimenta o seu corpo, que toma o seu banho, né? A água é um ser, é uma entidade, é uma energia divina, é um Elohim, é um fractal de Deus, é uma supramônada. Não sei Uhum. qual o nome mais acertado, ninguém sabe. Não A importa, gente, né? né, a gente sabe que são elementos primordiais. É minha mãe Oxum, é Nossa Senhora da Conceição, não sei. É a água, né? É o Uhum. fogo.
mesma coisa. Então, a partir do momento que eu fui para o Arraial, fui fazer esse trabalho porque essas vozes falaram de novo em mim, comigo, e Outra eu vez. fui, e realmente tudo que eu tive até uma visão remota de como ia ser, aconteceu daquele Uhum. jeito, e foi ali que você entra na minha história. É, justo lá, inclusive. Justo lá. E foi E lá que eu você te na minha. conheci, né? Inclusive, Através da Estael. esse papo de hoje tem a ver com esse encontro, porque provavelmente eu estou aqui hoje porque em algum momento a gente conseguiu se encontrar e você me conduziu para uma história, você me indicou um caminho, né, depois daquilo que me salvou a vida, Eu fui a mais de voz uma da sua vez, voz. inclusive. Foi a voz da minha voz que me salvou e isso é literal, né? Salvou a vida mais de uma vez. Agora eu já não vou dar outra oportunidade, porque acho que aprendeu. Que é disso que a gente estava falando, porque todas essas informações que você está comentando, que é a nossa comunicação, a nossa ligação com o sagrado, todo mundo tem em maior ou menor proporção. É impossível não ter, mesmo É porque nós somos, impossível já não sabemos, ter, é impossível não exatamente. ter. Ah, não Porque nós acredita em somos isso tudo. nada, não acredita em Deus, não acredita. Tanto faz. Acredita, acredita. É melhor Que você acreditar, é mais acorda de fácil. manhã e você abre o olho e vê o sol. Como é que você não acredita em Deus? Fala, ai, que dia lindo, né? Se é Deus, se tudo é Deus, não tem nada fora de Deus. Que não Tudo nada é fora de Deus, Deus. está tudo dentro, Né? né? Como dizia nosso querido amigo Hermes Trismegisto, né? Nós vivemos dentro da mente, quer dizer, somos uma manifestação da consciência, Exato, que é o tudo, o tudo. Agora, exatamente. como entrar em contato? E o que impede o contato? Né? Essas as grandes perguntas e respostas que a gente vai tentar dar hoje. Como manter o contato, ou impedir que esse contato exista de uma forma mais intensa? O que obstrui e o que libera, né, a passagem dessas informações, porque nós somos um canal disso tudo, nós somos uma manifestação do todo. E digamos assim, de forma metafórica ou metafísica, que o todo quer expressar-se através da gente. Sim, E se expressa, mas em maior ou menor proporção, como a gente tinha falado, segundo a nossa desobstrução de determinados canais, que aqui a gente vai falar até de alguns que são realmente físicos. Né? São canais que existem no nosso sistema biológico, né, que absorvem, que são nossas antenas de absorção desse e, a, rio de pensamento e ilimitado da até no consciência. inferno, Deus continua dentro de você. Com Porque certeza. ele não pode descriar o que foi criado. Uhum. Ele não pode não estar em algum lugar. Ele não pode não estar, ele está, né? Então, é, é uma identificação com a sombra que a gente faz e que vai trazendo e vai agregando mais sombras, né? Porque é isso que eu percebi ali quando eu fui para o Arraial. Eu não fui para me divertir, para ir à praia. Eu posso contar nesses 20 e tantos anos que eu morei lá. Às vezes que eu fui à praia, a maioria das vezes eu ia com a mãe de santo para a gente saudar Iemanjá, às 6 horas da manhã. Da manhã. Eu não fui para me divertir, nem para tomar cerveja, nem para andar atrás do trio elétrico, nada disso. Né? Eu e o Lee, a gente foi para trabalhar e para entrar Trabalhar. em comunhão com o sagrado daquele local, que é um sagrado de ancestralidade, tanto minha quanto dele, né? Que é negro, que Uhum. os pais são lá, o pai dele é de Ilhéus, o avô dele foi escravo em Ilhéus, a mãe dele de Itapebi, é onde tem a usina da Veracel hoje destruída, que é a terra do Xangai, Pedra Branca ali, Itapebi. Uhum. E a gente foi realmente para trabalhar. E eu não sabia que na época,
eu sou, né? Eu tinha feito a minha iniciação como sannyasi, e porque vários fatores, né? Dessa Aham. presença constante do Osho na minha vida, porque meu irmão que morou lá era sannyasi, e quando eu cheguei, ninguém sabia que eu era irmã do meu irmão, do Vado, e Ele já era muitas conhecido lá, na pessoas. verdade. Ele era muito conhecido, ele era amigo da Estael, a Estael, uma querida, que foi a amiga que eu tive durante 7 anos e meio, era o velho Caboquinha, a Estael e um gato, que ia na minha casa, né? Estael toda Aham. semana vinha de Trancoso me visitar e a gente Em conversava Arraial no da Ajuda. laboratório, no Arraial, ia para o Arraial. E ali a gente ia conversando e, né, ia fazendo o trabalho e fui aprendendo muita coisa. Então eu fui para lá para trabalhar, para me relacionar com a ancestralidade, com o conhecimento ancestral do lugar, e foi exatamente isso que eu fiz. E aí, muita gente que vinha me procurar para desintoxicação, né, no começo da tese, do campo, né, da pesquisa, não sabia que eu era irmã do Vado. Ninguém sabia, porque o Vado era muito doidão, ele era saneado daqueles que andavam de vermelho, De vermelho com a né? bata vermelha, com a roupa, né? É, Roupão. isso, e morava numa comunidade, eu morava sozinha com o marido e o gato lá no meio do mato. E a gente fez bastante trabalho, muitos trabalhos voltados à drogadição, né? Sim, Tanto é que, de cuidar de pessoas aditas a drogas, todos os tipos, sim, né? de todos os tipos. Eu nem vou falar E mais eu pesada e menos fui, pesada, porque no final das contas o efeito delas, umas atuam com mais velocidade e outras com menos, mas o resultado acaba sendo o mesmo, né? sim, para algumas pessoas aquela mulher é muito careta, para outros eu era macumbeira, feiticeira, não sei o quê, A cada um feiticeira, tinha curandeira, benzedeira. curandeira, benzedeira, macumbeira. Eu falei, nossa, uma única negona aqui nesse lugar. Olha como eu sou negona, né? Mas, É assim, que geralmente é sempre atribuído a, né, a toda a raça, né, negra. esse conhecimento, essa busca do conhecimento ancestral me ajudou muito e tem muito a ver com o sagrado, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente deve àquele lugar, aquela destruição que a gente fez no passado, e tem todo o processo kármico, né, no entrelaçamento lá, né, Sim, de resgate de de um monte de resgate. atrocidades que Tudo que ocorreu eu ali. pude fazer para ajudar as pessoas nesse aspecto, eu fiz. Né? Fali um monte de vezes, porque tudo é muito caro e as pessoas não podiam pagar, mas tudo bem. A gente ia à falência. Ensinamos, fizemos, mas estamos aqui, resgatando Não, as não, dívidas, né? continua aí, continua fazendo, Continuamos inclusive. aqui e assim, esse encontro com o sagrado, o que que acontece? Ele te abre para aprender, ele te permite aprender, ele te mostra que você não sabe nada, que a gente Uhum. nada sabe, tudo que a gente sabe é muito pouco diante da imensidão da vida, certo, Lu? Não, não, E não nesse temos essa momento que eu te capacidade, né? encontrei, né, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Pois é, isso tudo para chegar numa solução hoje, num entendimento que ele mistura tanto o científico do nosso corpo biológico, de como funcionam as coisas dentro do nosso corpo físico, como nos corpos extrafísicos, né? A gente vai falar das duas coisas, tanto do físico como do metafísico, porque as duas coisas estão intrinsecamente, profundamente conectadas pelo fato de a gente estar habitando um corpo e esse corpo, tudo que a gente está vivendo como centelha divina, passa por ele, querendo ou não, né? E eu quase dei fim nesse corpo umas duas vezes por causa de um uso indiscriminado da minha parte, né, voluntário, ninguém me obrigou a fazer nada, de um monte de drogas que eu fui usando no decorrer do processo da minha vida, que hoje já
Preciso começar dizendo que isso já não existe mais. A minha conduta com relação a essa forma de fazer as coisas, ela mudou completamente, né? De forma consciente. Tive que passar por várias situações delicadíssimas para poder chegar aqui inteiro e poder estar aqui falando disso hoje. Mas não posso fazer outra coisa que agradecer. Para começar a história, eu começo agradecendo. Né? Agradecendo a tudo, a todas essas forças que me levaram até você, a Estael, e a Naná, e a vocês também, né? E a vocês também. Que quando eu cheguei lá, eu lembro, né, contando um pouco mais da sua história, se você é uma taróloga, né, e para mim, eu já joguei com muitas pessoas na vida, você foi a melhor taróloga que eu conheci na vida até hoje, né? Isso é um elogio, mas é uma verdade, isso precisa ser dito. Impressionante a forma que a conexão que você tem com o tarô, de Tote, né? E eu lembro que naquele dia que eu fui na sua casa, que você abriu o jogo pra mim, nem abriu. Eu não sei quantas vezes aconteceu isso com você, né? Com as centenas ou milhares de vezes que você já jogou, quantas vezes o jogo não abriu para uma pessoa? Fala, não dá, tá bloqueadíssimo, né? O bloqueio era tão grande que nem um oráculo falou. Abriu. E por culpa de né? De um uso indiscriminado de entorpecentes, vamos falar assim. Que isso depois foi feito todo um tratamento de limpeza, tanto físico como metafísico, né, em todos esses processos que a gente viveu. Não vem ao caso contar detalhes desses processos, porque foi uma coisa pessoal e esse processo ele pode ser feito de várias formas diferentes. Né? E são 20 anos, né, Lu? 21? São 21. São 21. E eu digo isso de forma para ilustrar que isso a gente não está fazendo apologia a nenhuma religião, a nenhuma seita, a nenhum nada. Porque eu tive a minha maneira de conseguir sobreviver àquilo, me limpar, desobstruir, para que todo esse entendimento que eu possuo hoje, não é muito, mas é muito mais do que eu tinha naquela época, pudesse ser absorvido por mim e agora está começando a ser utilizado para poder fazer desse entorno algo um pouco melhor ou menos caótico, né? Espero que algumas pessoas possam tomar isso como uma ajuda, não como uma ofensa. A gente não está fazendo apologia a nada, repito. Eu estou com problema de bateria, talvez minha bateria termine, espero que não. Vamos lá. Você não tem o carregador? O carregador, se eu colocar o carregador, ele vai virar de cabeça para baixo, não tem. Não. Bom, enfim, vamos lá. O meu processo foi um processo de... O meu processo foi... O meu processo foi mais um processo de mudança de paradigma, né, para adquirir um novo nível de consciência. Essa mudança de paradigma, a primeira coisa foi entender o que as drogas fazem no corpo. E eu entendi no decorrer do processo, nunca usei drogas tão pesadas, mas assim, a maconha era uma coisa que sempre esteve vigente durante muitos anos. E foi uma das que eu mais entendi da quantidade de uso, né, que eu fiz dessa substância no decorrer do processo das minhas experiências. E o que a gente entendeu hoje, depois de tudo isso? Que hoje isso já, como falei, isso já não existe mais, isso foi eliminado da minha vida. Não sei se do meu corpo, porque às vezes demora tantos anos para sair todas essas coisas, né, que você absorveu. Mas da minha consciência e da minha forma de ser e atuar, elas não existem mais. Nenhuma delas. E principalmente a maconha, que hoje em dia é uma coisa, virou, como se pode ilustrar, virou algo muito comum, algo leviano, algo tá na moda, e que não faz mal, e que tudo bem, poxa, eu sou uma planta. Né? Quantas conversas a gente já teve com relação a isso? Bom, isso que eu estava dizendo antes, não quero fazer nenhuma apologia, nenhum nada. Né? Então, o que causa essas... O que a gente descobriu? O que eu descobri no meu corpo? E no meu estado de consciência, né? Com relação a não usar, por exemplo.
Qual que é? Ah, não, porque agora eu não uso. E por quê? O porquê. O meu porquê. O meu porquê é que eu entendi que dentro do nosso cérebro existe uma coisa que o nosso amigo, nosso professor, querido professor Hélio Couto, ele chama de microtúbulos, né? Não é isso? Os microtúbulos, eles são responsáveis pela transmissão de informações no nosso sistema neuronal. Sai do cérebro Né? reptiliano e passa também o É, sistema ele leva do essas córtex informações, os límbico, né? microtúbulos são nanotúbulos pequenininhos que absorvem informações e essas informações são levadas para o nosso sistema neuronal. Aí lá dentro acontece o que tem que acontecer, dependendo do seu estado de consciência e de como estão funcionando os seus neurônios, mas isso tudo é muito elástico. Você sumiu. Está com o dedo na frente, não? O que Eu não aconteceu? sei o que aconteceu aqui. Você está me vendo? Não, tá, eu estou vendo no celular não, no computador sim. Eu não Deixa eu ver. sei, Não. aconteceu alguma coisa aqui. Como se estivesse com a mão na frente do. Não, não tô. Agora. Foi. Então, os microtúbulos, né? Os É, microtúbulos são responsáveis pela absorção das informações que são levadas para dentro do nosso cérebro e lá acontece um monte de coisas, né? Não vem ao caso ficar comentando esses detalhes, né, de ciência cerebral. neurociência, né? Neurociência, exato. É, aí tem que O que falar com o acontece com professor microtúbulos? Que Sérgio. eles têm que falar com o professor Sérgio. Esses microtúbulos, eles podem estar mais liberados, menos liberados, mais obstruídos ou menos desobstruídos, né? E o que leva à obstrução, à desobstrução desses microtúbulos? As drogas têm um papel fundamental, né, na obstrução desses microtúbulos que absorvem essas informações e levam para todo o nosso neurosistema, né? E o que acontece com a maconha, que para mim, que como hoje ela é entendida como umas drogas mais suaves, está tudo bem, até cura doenças, né? Sim, Isso ela tem dizem. princípios curativos, como tudo, né? Exato, O exato. arsênico tem também. A ciclina também. Se você souber Também usar, o como veneno da dizia cobra, Paracelso, etc. as mandrágoras também. Se você souber usar Aham. sempre. A cannabis é da família das mandrágoras ou não? Estou equivocado. É dos cânhamos, né? Tá, Acho que é cânhamo. certo. Bom, enfim, onde eu queria chegar é que essa droga que é inofensiva, como já dizia nosso amigo Hunter, eu tentei encontrar no livro, não achei essa passagem. Uma passagem que eu tinha, a primeira passagem que eu li sobre isso, que é uma passagem muito rápida no livro, é um livro que eu li há muitos anos e faz tempo que eu não leio, e eu não encontrei essa passagem no livro. Mas eu lembro exatamente que ele diz que essa droga inofensiva que todo mundo costuma utilizar de forma assim, despretensiosa é uma das que mais impedem a comunicação com o sagrado Sagrado. que permeia todas as coisas. Quando a gente está falando que os microtúbulos transportam informações, a pergunta seguinte: que informações são essas? E de onde elas vêm? Né? Aí já tem várias teorias ou vários nomes, como dizia Platão, que é o plano das ideias, como dizia o Hunter, o rio de pensamento ilimitado, os budistas, que é o plano búdico, que mais? Tem muitos nomes, né? Ou com vácuo quântico, ou, Exatamente. ou com Deus, também pode-se dizer. É tudo a Com a mesma coisa, são só centelha, né? nomes diferentes, com a centelha. Então, esses microtúbulos, eles têm esse papel e a maconha, ela tem um dos maiores poderes de obstrução desses microtúbulos. Não? O que impede a entrada de informação do plano búdico, do divino, né, do sagrado, dessas informações que nós teríamos que estar extremamente conectados e cada vez mais para manifestar toda essa energia que o todo gostaria, que o todo planejou para que a gente fizesse. É Que a uma gente coisa mais ou menos desperte, assim. né? Exato.
Exato. Você Todas essas despertar informações a gente está falando agora de forma muito, memória. muito resumida, porque é muito complicado explicar isso com tantos detalhes. A gente tem que entrar em termos científicos e é mais fácil montar todas esse conjunto de ideias com termos mais populares, digamos, né? Para que possa chegar a um maior número de pessoas que possam entender. Resumindo, você obstruindo com essa droga ou com qualquer outra os microtúbulos, que é algo real que está dentro do nosso corpo biológico, do nosso cérebro, o que atrai, então? Bom, ou que não atrai, né? Mas assim, eu sinto que há como essas informações que chegam desse plano mais elevado, que entram por nossos microtúbulos, nanotúbulos, e constrói todos os nossos sentimentos e emoções mais elevados a partir de algo que é sagrado, deixa de existir. O nosso cérebro, em consequência dessa obstrução, começa a criar o seu próprio holograma com relação a tudo aquilo que você já sabe ou que te ensinaram. Né? O que a gente chama do Maia. E você O que a fica gente preso chama na de... Matrix. E fica preso na Matrix. O cérebro compensa essa falta de informações criando o seu próprio universo sozinho. Com outro tipo de conexão. Como se fosse Com uma outro tipo de... miragem no Como se fosse uma deserto. miragem. Uhum. Aí E é você real, acha né? que você está caminhando, que você chegou, vai saciar a sua sede, chega lá uma miragem. Todas as pessoas que a gente conhece da história que tinham essa conexão muito desenvolvida com o plano espiritual são as que ficaram, não? Ficaram, estão até hoje vigentes, ficaram para nos ensinar. A gente pode falar alguns nomes, a gente pode falar de Jesus, a gente pode falar de Buda, a gente pode falar de Leonardo da Vinci, de Platão, de Sócrates, de Nikola Tesla, enfim, a lista é enorme. São pessoas que deixaram um legado, né, de informações para a expansão da consciência humana. E todos falam a mesma coisa. Cada um do jeito deles e com relação à época que eles viviam, obviamente. Né? Todas essas informações, esse estado de consciência que hoje eu estou utilizando para falar dessa maneira que eu estou falando, foi a principal causa de eu estar aqui hoje. Assim. Eu não estou dizendo que a maconha teria me matado, mas o estado de consciência que ela gerava dentro de mim teria me matado. Né? Eu posso dizer que eu não me salvei por um fio, mas eu me salvei. E você também, você pode falar, não sei se você pode falar, se não é Posso agressivo falar qualquer dizer, coisa. você pode falar da cocaína, né, meu filho? Que era um uso Ah, para você não poderia devido não. a uma Ao situação meu, que você ao, não pode ter, exato. né? Você Que é, poderia ter morrido por um e problema que eu já tenho. Desculpa? que foi esse o primeiro, a primeira visão, né, que eu tive quando eu te vi, Uhum. que a informação foi: não coloque esse negócio no seu nariz, você pode morrer com isso. Não sei se você Uhum. lembra, né? Lembro. E não era de overdose. Não era de Não. overdose. Não, Não era de overdose. não era de Era, overdose. era um problema de é, vascular que eu tenho, Exatamente. E na e que época a aquilo gente não sabia poderia nem o gerar nome. uma. Oi? Hoje a gente sabe até o nome, mas naquele dia nós não sabíamos o nome. Não sabia. Não, A não gente nem sabia. sabia o que você tinha. Não sabia. Não sabia que Não problema, sabia, lembra? que problema físico, biológico que eu tinha. A gente não sabia. A gente não sabia. Foi exatamente nesse dia que a gente viu que tinha um problema e era sério. E que Exatamente. aquele uso Exatamente. poderia te matar, né?
Exato. Isso a parte de todos os problemas neuronais. Oi, estava falhando a sua conexão. Agora, eu queria utilizar todas essas informações e todas as minhas vivências para poder. Acho que você está travando. Você está me ouvindo? Acho que vai desconectar. Aconteceu. Oi, tô aqui. Né, utilizar dessas informações que a gente estava falando para poder, sei lá, trazer um pouco de para quem entende ou quer entender um pouco mais sobre isso e as causas e efeitos, né, do uso de determinadas coisas. Né? Eu tinha um problema muito pessoal, que é esse problema vascular, que poderia ter me causado, mas a questão é, isso foi uma coisa minha, que aconteceria comigo. Mas qual que é o problema que é mais generalizado, que causa em todos, por mais que pareça legal? Né? Você Qual é não o problema? acessa a sua luz, você não acessa Pois a é. sua centelha, você não ouve essa Uhum, voz do sagrado. Parece que exato. você acessa, mas você não acessa. Pode ser um Maia. Segundo o professor de neurociência, a gente não consegue acessar. E essa falta de acesso com esse sagrado, com o Pai, com o plano búdico, com Deus, como se chame, Centelha. com a centelha, o que causa? Causa uma falta de informações do sagrado que a gente deveria, por obrigação, né, de fábrica, estar manifestando aqui, nesse plano. O que acontece? A gente cria uma ilusão para compensar essa falta. E essa ilusão ela vai encarregada de uma coisa que a gente já falou algumas vezes, de miséria. Que tipo de miséria? De tudo. Porque o único que pode prover, Egoísmo. a única coisa que pode prover, né, dar as provisões necessárias para que a gente tenha uma vida plena, completa e feliz, não é daqui. Vem de fora. Vem desse sagrado que a gente está comentando. Não? Vem de Que fora, essas mas está informações dentro. vêm de fora, mas está dentro. E essa obstrução dos microtúbulos impede que essas informações entrem. Então, o que causa? Miséria. Que tipo de miséria? Todos os tipos de miséria. Miséria emocional, miséria espiritual, miséria econômica. Qual que é a outra que você comentou agora? Não sei, esqueci. Enfim, todos os tipos de miséria. Né? E às vezes a pessoa, não, eu sou É próspero, eu trabalho, triste, eu ganho né? dinheiro. Porque te deixa os valores que você passa a ter são valores profanos. Tudo bem, a gente está aqui encarnado, nós precisamos entender quais são as leis que regem, mas você, ao se lembrar que você está aqui de passagem, você está aqui, mas você não é daqui, não te deixa preso. Você usufrui das coisas, você pode ter uma boa vida, você pode usufruir de um patrimônio, mas você não se apega a esse patrimônio, não se apega com unhas e dentes às coisas para você não ficar preso no sansara. Eu sei que é Exatamente. difícil. A A roda é. falta, a falta de conhecimento do sagrado faz que a gente fique preso a todas essas coisas materiais que a gente Exato, já sabe quais são. E crer que isso é a exatamente. única coisa que existe e se meter cada vez mais sim, com essas três damas De preto, de preto, as damas da noite, que é uma alegoria, espantam a sabedoria, espantam a sabedoria, nem aprisionam, fazem, espantam. Né? fazem parte da rainha da noite, que é a rainha do Uhum, porão, do grande porão, onde a gente vai viver as nossas experiências materiais, né? Se você exato. ficar preso nesse grande porão e nesse holograma,
né, que é a ausência, você da luz, você é assediado por seres Essa é a negativados, outra né? parte. Essa é outra É a parte, outra essa parte. talvez É seja a outra a parte. pior parte, mas a gente É a não vai pior falar parte. disso, né? Eu acho que é bom falar um pouquinho. A gente pode dar uma passadinha por cima, porque é um tema muito delicado É muito e falar delicado e e como eu você sou. sempre fala, falar de fantasma de noite não é uma coisa muito legal Não, na hora de dormir. Mas como o Pedro não. está comentando aqui, o Pedro está falando esquizofrenia e surdez espiritual, exato. É uma espécie de esquizofrenia, né? É uma loucura fechada nela mesma, uma loucura de portas fechadas. Você está dentro de um quarto com tudo fechado, achando que está num paraíso, né? Porque você É a cria todo aquele caverna de holograma. Platão, né? É a Exato. própria caverna de Platão. Talvez seja até pior. Sim. Porque essa é uma parte neuronal, biológica, que a gente está tentando explicar, né? Conectando um pouco com o espiritual. Mas tem uma parte que é basicamente espiritual, que são todas essas dimensões. Nós somos seres interdimensionais, né? O nosso cérebro ele não tem a capacidade de estar visualizando essas dimensões paralelas que a gente convive com elas, tanto da luz como das sombras, Como das trevas. como das trevas. Não tem a ver com em cima e embaixo, porque no final é só uma forma de falar, né? Mas pode-se dizer, né? O plano superior, plano inferior. Né? A gente já sabe, por muitos relatos espíritas, que aqui no planeta tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, 7 bilhões e meio. Do outro lado, tenho 3 vezes mais. Aqui, 27 pertinho da bilhões. gente. É, mais de 25 bilhões, né? E a maior parte desses seres, nossos irmãos, não estão na luz. Estão aqui, influenciando a gente de uma forma que não é muito positiva. Né? E tem de tudo quanto é tipo, tamanho, jeito e força. Né? E não E dorme, dá para se trabalha o tempo todo. confrontar também. Não dá para se confrontar. Você tem Não que dá ter para a peitar. consciência Né? que eles existem, mas não se confronte com nada, nem com o poder disso, Não dá. né? Então, o Não. único caminho é o caminho da consciência, da elevação e do desenvolvimento da moral ao sagrado. Sacralizar a sua vida. Ao varrer a sua casa, saiba que é sagrado varrer a sua casa. Tem até uma deusa que chama Egeia, deusa da higiene, olha que beleza. Tem deuses Maravilhoso. para tudo na luz, Para tudo. até para Arquétipos a para tudo. higiene, né? Até para Porque a higiene. palavra higiene Impressionante. vem daí, né, Egeia? Uhum. E aí, o que acontece? Tudo é sagrado. Arrumar uma cozinha é sagrado, fazer um feijãozinho é sagrado, o feijão é sagrado, a folhinha é sagrada. Todos os reinos são santos e sagrados porque vem de Deus, é uma expressão do todo, na É uma sua expressão do todo. infinita multiplicidade, não dá nem para Facetas. falar o Não, é tanto, porque é a tudo. multidimensionalidade do ser, tudo que você imaginar é Deus, não tem O, outra coisa, o que a gente está querendo fazer aqui, na verdade, é né? trazer uma informação para que as pessoas tenham uma vida melhor. Sem tanta desgraça, sem tanta dor, sem tanta miséria. Ouvir essa voz do sagrado, encontre essa voz dentro de você, porque às vezes É é uma porque voz que fala diferente da voz do rádio, do telefone, da internet, hoje da televisão, não é da Globo. o Pode não ter o entupimento dessas som, vias. mas tem um formato. Uhum. Ouve essa voz que é o teu sagrado te chamando ao encontro, entendeu? Então, assim, todas essas situações muito dolorosas é um momento de abrir essa porta do sagrado. Ela se abre automaticamente para todo mundo. E é Só tão está interessante. desobstruído. Que a obstrução dessas coisas, dessas informações, geram consequências muito sérias. Ainda que não pareça. É onde a gente Sim, queria chegar. e Né? ao mesmo tempo, mesmo que você esteja distraído, não ouvindo a voz do sagrado, ela bate no seu ombro, ela te chama. A não Sim. ser que você esteja, como o Luiz está falando,
envolvido em situações que são complexas, né? De Uhum. decisão, e você se perde aí nas informações neuronais, porque o cérebro reptiliano é complexo, é o nosso cérebro primitivo, É o né? nosso cérebro primitivo, que não é ruim, vamos, né, Não, o ilustrar um cérebro pouco. O cérebro reptiliano faz ele funcionar faz todas essas coisas no instinto, automático, exatamente, que no faz a gente instinto respirar da sem ter que estar prestando sobrevivência. atenção, que faz o estômago funcionar sem a gente tenha que mandar, né, os rins, que faz tudo funcionar no automático. É como um motor, né, uma central de comando de todo o A nosso casa corpo das biológico, máquinas. a casa das máquinas, da sobrevivência, Isso. que te dá É, fome para que você se só que se alimente. você ficar preso nele, é complicado, né? Aí Você você já vira um. viu um crocodilo comendo um gnu? É complicado, né? É, e é o que acontece num plano espiritual. A gente acaba se atuando como um crocodilo no final das contas. Sem saber. Sem Sem saber. saber. Então, o nosso papo hoje, um pouco reto, né? Um papo reto, porque a gente foi direto Sim. ao papo, contando um pouco da nossa experiência quanto a essa voz do sagrado, ouvir, ir de encontro a essa voz que fala conosco em todas as coisas, em todas as situações, né? Pelo olhar dos nossos netos, dos nossos filhos, pelo homem que passa na rua catando a latinha e não escuta, você tem que tocar no ombro dele, né? Tudo é sagrado. E eu prestar atenção nesse momento, que vai ser um momento de muita dificuldade de novo, Tá porque sendo e vai estamos apertar no mais. meio do olho do furacão outra vez, e Uhum. vamos entrar de novo em abril, então a gente tem que se preparar para esse contato, né? E aí, aquilo que eu queria que o Luiz deixasse a mensagem dele, que tudo é possível, você consegue se libertar Com certeza. desses processos, se assim o desejar, né? Com certeza. Tem muitas formas de se ajudar, hoje tem muita coisa Tem legal, muitas formas de fazer de outro jeito. E são ótimas. Eu posso dizer isso com propriedade. Né? Não é desde do ponto de vista de um careta que está fazendo apologia a alguma coisa, né? Que e não você seja usar uma droga para expandir a saiu consciência. desse mundo e continua trabalhando. Você toca na noite, você tem amigos que são músicos, você tem Total. amigos na drogadição, tem outros querendo Também. sair, começando a entender que a arte não precisa ser regada às sombras, né? A Não. arte pode ser regada à luz Inclusive, também. deveria ser ao contrário. Pois é, Deveria ser ao contrário. pois é, A arte é uma das maiores manifestações do divino que há nesse plano que a gente vive. exatamente. E quanto mais pura é essa conexão, maior é a manifestação desse sagrado que nela existe. Sim. Né? Tem uma parte aqui do livro do Hunter. Esse livro é ótimo. E tem em português? Não, não tem em português. Não, ele tem em Não. português em PDF. Ah, tem em PDF em português? Sim, Hum. mas ele é em espanhol, né? É. Aqui fala dessa batalha interna, essa partezinha aqui que eu achei, procurando aquela parte que fala na maconha, eu não encontrei, comecei a ler umas partes, essa parte é maravilhosa. Antes que acabe minha bateria, eu vou ler esse pedacinho. Eu vou traduzir a tempo real, porque está em espanhol. Vou tentar não me enrolar muito aqui. Tá me ouvindo? Tá, né? Aqui fala do A Cristo, conexão tá aqui fala do ruim Cristo, falando mesmo. do Cristo e do anticristo, né? Que está dentro da gente, as duas coisas. Aqui fala alterado. E o seu reino é a consciência social. É aquilo que permite
o pensamento, é aquilo que não permite, desculpa, que o pensamento e o seu dogma é aquilo que não permite o pensamento ilimitado, a conexão com o sagrado. E o seu dogma é o medo e a sobrevivência. O Cristo é o homem expressando plenamente o poder, a beleza, o amor, a vida ilimitada do Pai que vive dentro de nós. Esse é o homem, em geral, ser humano, dando-se conta de que o divino o divino e encarnando, desculpa, que eu estou traduzindo, entendendo? Esse é o homem se dando conta de que é o divino encarnando esse dito entendimento, transcendendo o dogma, a profecia e o medo, pois sabe que mais além da consciência social mora e vive o vigor ilimitado chamado Deus. Então, o anticristo e o Cristo compartem o mesmo templo. E esse templo somos nós mesmos. Tudo está dentro de nós, porque Deus é você. Porque Deus, que somos nós, permite que exista tanto o anticristo como o Cristo. Permite a vida e permite a morte dentro de nós mesmos. Permite a limitação ou o ilimitado. Aqui fala uma pequena parte do Armagedon, que a gente tanto conhece a história do Armagedon, né? Que fala, você conhece a história do Armagedon? Ele pergunta. Então, você viveu durante toda essa vida que nós temos agora, o Armagedon. O Armagedon é a batalha entre o entendimento de Deus e o reconhecimento do anticristo, que é o ego alterado que não permite que os pensamentos ilimitados penetrem em nosso cérebro para uma expressão ilimitada. É a guerra entre a consciência social e o saber interior ilimitado. Está dizendo uma e outra vez que está tudo dentro da gente, o tempo todo, né? Isso é o Armagedon. Uma batalha não é uma batalha externa, senão dentro de nós mesmos. O conflito em nosso interior entre o Cristo que surge do ego alterado, que quer e tem o controle. Portanto, a profecia se está cumprindo, inclusive agora mesmo, nesse momento, do Armagedon, dentro de nós. Interessante, né? Sim. Tem mais aqui, mas enfim. Esse livro é maravilhoso, né, Lu? Maravilhoso. Esse livro e o livro dos maestros. Dos mestres, né? É muito lindo. Dos mestres, isso. Aqui tem uma fala de Jesus também que é muito linda, né? Que ele fala que é o espírito interior que tem toda a potência alquímica, ilimitado como o universo de Deus. A alquimia dissolve e transforma todas as doenças. Ela purifica a vida mortal dos efeitos do pecado e lava de toda culpabilidade. Ela ilumina a alma graças à perfeita sabedoria. Ela dissolve os elementos tenebrosos da vida humana, as emanações, transformando-as em luz da vida. É muito lindo, né? A nossa conexão hoje foi punk. Então, é isso. Gil, porque deve ter terminado, acabou a bateria dele, né? Como ele dá aula à tarde, deve ter esquecido aí de carregar o seu celular. Mas tudo bem. Obrigada a todos por mais essa companhia nessa noite. Espero que os nossos testemunhos aqui tenham sido de alguma valia para todos.
muita luz e muito axé. Fiquem na paz e fiquem na luz. Um grande abraço. Obrigada.